Você sabia, jovem, que o efeito da cocaína ele dura menos de 1 minuto? Só que aí, por conta de um efeito de menos de 1 minuto, o diabo amarra a pessoa num vício que destrói a vida dela, pastor. E aí o jovem, e aí a pessoa, senhora de toda a idade, tem contato com essas coisas por conta de 1 minuto. Essa verdade mentirosa do diabo aprisiona a pessoa. E aí depois que ele entra naquele vício, não consegue sair mais. E aí, como diz a Bíblia, um abismo vai chamando outro abismo. Só que enquanto existem verdades no mundo que aprisionam, Jesus é a verdade que nos liberta. Você observa como não faltam verdades na nossa vida hoje para se apresentar. Existem amizades que surgem com uma certa verdade, relacionamento, oportunidades na vida, e aquilo parece algo bom, parece algo interessante. A Bíblia chega a dizer assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Então tem coisa que parece ser verdadeira, parece uma amizade verdadeira, parece que aquela pessoa gosta mesmo de você, parece que aquela pessoa quer o seu bem, parece que aquela pessoa é um bom amigo jovem para você, mas na verdade não é. Só que existe dentre tantos amigos, existem pessoas que têm milhares de amigos nas redes sociais, mas existe um amigo que é mais chegado que um irmão. Eu quero dizer a você nesta noite que existe um amigo que é um amigo verdadeiro. Porque existirão momentos na sua vida, e existem, e talvez aqui alguém esteja passando por momentos assim, em que os supostos verdadeiros amigos faltaram. Os verdadeiros amigos podem te abandonar, os verdadeiros amigos podem te deixar, os verdadeiros amigos, entre aspas, podem virar as costas para você, mas existe um amigo verdadeiro, que o nome dele é Jesus Cristo. E ainda que todos virem as costas para você, ele continua com as mãos estendidas, dizendo: todos se foram, mas eu continuo do teu lado. Todos te deixaram, mas eu estou com você. Todos viraram as costas para você, mas eu ainda te amo. Quantos podem glorificar esse amigo nesta noite? Existem aquelas pessoas que dizem assim: eu estou contigo, eu sou teu amigo, eu estou contigo, eu te ajudo, pode contar comigo. Se precisar, pode me chamar. E aí você precisa, e a pessoa não está lá. Às vezes é um familiar, às vezes é um conhecido, é um amigo, e você acredita naquela verdade. Eu quero dizer algo aqui nesta noite. Gostaria que você, adolescente, jovem, guardasse e levasse isso para toda a sua vida. Quem acredita em qualquer outra verdade que não seja Jesus, mais cedo ou mais tarde vai se frustrar, vai se decepcionar. Porque mais cedo ou mais tarde teu amigo pode te decepcionar, teu parente pode te decepcionar, um relacionamento pode te decepcionar, mas aquele que confia em Jesus, pode passar o tempo que passar, pode passar a doença que for, pode passar a luta que for, pode passar o problema que for, nunca vai se decepcionar quem coloca a sua confiança em Jesus de Nazaré. Porque homens falham, mas ele permanece sendo fiel. As pessoas podem decepcionar, as pessoas podem faltar. O apóstolo Paulo teve um momento na sua vida onde ele é levado a um julgamento. E ele diz assim: no meu segundo julgamento, ninguém esteve comigo. Nenhum dos seus discípulos, seus seguidores, ele tinha pessoas que aprenderam com ele. Nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus companheiros de ministério, nenhum dos seus companheiros de viagens missionárias, nenhum daqueles tantos e tantos de irmãos que foram edificados através das suas mensagens, ninguém o assistiu. Ele disse assim: no meu segundo julgamento, ninguém
ninguém esteve comigo, ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu. Amigos podem faltar, pessoas podem não estar lá quando você mais precisar. E às vezes, meu irmão, é quando a gente está no leito de hospital, é quando você está num problema muito sério, é quando você está numa situação difícil. Olha para um lado, não tem a quem recorrer, olha para o outro, não tem ninguém a quem chamar. Mas lembre-se da verdade que é Jesus. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, não é nos dias bons somente. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Como assim todos os dias, pastor? Existem dias de vitória na nossa vida, dias de alegria, como hoje, uma festividade, um congresso, dias de festividade, dias de comemorar, dias de conquista, dias felizes. Ele está com você nesses dias, mas também naqueles dias tristes, naquelas noites difíceis. Eu já passei noites em um leito de um hospital. Quem já esteve numa situação assim sabe como é difícil. Parece que a noite não acaba nunca. Parece que nunca amanhece o dia e a dor aumenta, é angústia. Toda doença ela piora durante a noite. As dores elas se aprofundam à noite por conta do metabolismo do nosso corpo. E aí parece que a noite não passa, a noite não acaba nunca, mas Jesus está lá também. Aleluia! O salmista falou assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! A verdade é que Jesus ela nos liberta, por quê? Porque ela nos mostra que estas outras verdades são mentirosas. Ela mostra que muitos amigos não são verdadeiros. Ela mostra que tudo aquilo que o mundo tem para oferecer não é verdadeiro. Todos os prazeres, todos os caminhos que o mundo oferece, eles vão ter um final de solidão, de tristeza, de abandono, de destruição. Todo esse caminho largo que a gente vê o mundo oferecendo hoje e levando muito jovem, muito adolescente por caminhos terríveis. E as pessoas acham que são felizes, eles acham que são livres. Aí olha para o crente e diz assim: você é quadrado. Olha para o crente e diz assim: você é atrasado. Olha para o crente e diz: você é retrógrado. Olha para o crente e diz: você não sabe o que você está fazendo, quando na verdade eles é que são presos no vício, presos na aparência, presos no status, presos apenas naquilo que é para mostrar para as pessoas, presos apenas naquilo que mexe com o corpo, mas não satisfaz a necessidade da alma. Enquanto o cristão pode passar necessidades aqui neste mundo, pode passar dificuldades aqui nessa terra, mas a sua alma está livre. Ele está livre na presença de Deus. As cadeias do pecado não o aprisionam, porque foi liberto por Jesus Cristo. Alguém aqui já passou por uma situação assim? De passar por um quadro de recuperação cirúrgica no hospital, por exemplo. E eu fiquei muitos dias internado há uns anos atrás. Eu era para ficar pouco tempo. Acabei ficando mais de 19 dias internado por conta de uma infecção hospitalar. Eu fui para o hospital para me tratar de pedras nos rins, retirar cálculos renais. 4 dias eu deveria ir embora. Mas acabei pegando no hospital uma bactéria, uma infecção hospitalar. E a situação foi piorando. E você sabe que essas bactérias hospitalares, elas são resistentes a tratamento. Os médicos entravam com um coquetel de antibióticos e vários remédios e não diminuía, e a infecção aumentando, os exames de sangue cada vez ficando mais preocupantes. E até que precisei passar por algumas baterias de medicamentos, até que Deus teve misericórdia e me deu uma grande vitória. Mas durante esse tempo internado, conheci algumas pessoas que no hospital que eu estava internado, tinha culto
eram realizados lá. E aí ia o pessoal da igreja, quando eu era líder de jovens, fomos algumas vezes com jovens em algum hospital, e lá ia jovens também, irmãos, tocavam violão, cantavam louvor, entravam no quarto, faziam uma rápida oração pelas pessoas, e isso é um remédio para a gente. Para quem está hospitalizado, você recebeu uma visita, irmão, é um remédio. E aí, naqueles cultos, a gente ficava esperando o cultinho, como eu chamava. E aí, de frente para o meu quarto, tinha uma senhora bem de idade. Uma irmã, isso aqui é uma coisa que você crente, você vai entender. Aquela senhora estava numa situação muito difícil. Ela já estava internada há mais de 3 meses. Já estava só a pele e o osso. Ela já não conseguia mais levantar. Quando muito, sentava ela um pouquinho, tomava banho, dava um banho nela ali mesmo, fazia suas necessidades ali, se alimentava ali, não conseguia mais nem levantar. Mas aquela mulher era uma serva de Deus. E algumas vezes eu pude vê-la, quando estavam fazendo o cultinho, e os irmãos tocando um hino lá no corredor, no Hospital Evangélico em Londrina, e os irmãos iam lá no quarto, oravam com ela ali uma palavra, e eu via por algumas vezes aquela senhora, irmão, numa situação tão difícil, mas ela deitada na cama levantava sua mão e glorificava a Deus, e chorava e se alegrava no Espírito Santo. E eu cheguei a ver, inclusive, aquela mulher deitada na cama, falando em línguas estranhas. O Espírito Santo renovando aquela mulher deitada, e socou no osso, pastor. Que eu olhava e disse assim: meu Deus, só falta chegar a hora. Mas quando começava a falar de Jesus, e quando começava a orar, e quando começava a ler a Bíblia, ela se alegrava. E o Espírito Santo visitava aquela mulher. E Deus falou no meu coração: olha o que é a vida do crente. Porque o corpo está doente, o corpo está enfermo, mas a alma está livre. O Espírito está fortalecido. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Estava doente, estava fraco, estava oprimido, mas espiritualmente estava forte, estava em comunhão com Deus, estava se alegrando com Deus. E tem tanta gente forte, cheia de vida, cheia de saúde, que não consegue glorificar a Deus, que não consegue servir a Deus, que está preso no vício, preso no problema, preso no embaraço da sua vida. Mas hoje a verdade é que Jesus está aqui no nosso meio para te trazer vida e vida com abundância. Vamos poder glorificar o Senhor nessa noite. Esta é uma verdade que muita gente esquece. A verdade é que hoje aí fora o que vale é a aparência, é a beleza, é a aparência do corpo. A pessoa é julgada muitas vezes pela sua aparência, pela sua altura, pela sua beleza física, pelo seu porte físico. Mas na verdade, às vezes aqui dentro do coração está doente. A alma está sofrendo. Você pode olhar para uma pessoa, você vê ela aparentemente bem, sorrindo, aparentemente feliz, mas só Deus sabe como está a alma, como está seu coração lá dentro. Eu quero dizer a você aqui nesta noite: Jesus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele sabe como você chegou aqui nesta noite, Ele sabe das tuas necessidades, que mais ninguém sabe, que mais ninguém conhece, que mais ninguém ouviu, porque Ele sabe da palavra, ainda antes de sair da tua boca, Ele já conhece o teu pensamento, Ele já conhece o teu coração, Ele sabe o que a gente precisa. As pessoas às vezes olham e julgam pela aparência. Dizem assim: não, mas hoje está bem, olha, estava tão feliz. Na verdade, não estava tão feliz. Na cidade do Rolândia, um pouco atrás, um jovem cometeu suicídio. E aquele jovem aparentemente saudável era um jovem muito bonito, bem apessoado, saudável, sempre feliz, tinha vários amigos. De uma hora para outra, tirou sua vida. E aquele caso chocou a cidade, porque muitas pessoas diziam assim: olha, como pode parecer que estava tão bem?
parecia que estava feliz, parecia que estava tudo certo. O jovem tinha um emprego, tinha um carro. O que aconteceu? É porque as pessoas só veem a aparência. No mundo de hoje, a aparência vale mais do que a essência. A aparência, ou seja, o exterior, vale mais do que o interior. Só que eu dou glória a Deus que para o nosso Jesus é diferente. Ele não olha para o exterior, mas ele olha lá dentro. Deus falou para seu profeta Samuel e disse: vai até a casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele como rei. E Samuel pega os chifrezinhos com óleo para ungir o novo rei. E chega lá na casa de Jessé e diz: olha, Jessé, Deus falou comigo que um dos teus filhos vai ser o rei de Israel e eu vim aqui para ungí-lo. Então, Jessé imediatamente manda chamar seus filhos. E vem lá seus primeiros 7 filhos. O primeiro a se apresentar é o filho mais velho, primogênito, Eliabe, alto, forte, era um militar, soldado. Se apresenta diante do profeta, o profeta olha e diz: é esse aí que Deus escolheu. Tem porte de rei, tem jeito de rei, tem presença. É esse aí que Deus escolheu. Ele pega o óleo e quando ele vai derramar, o Espírito Santo fala no coração dele e diz: para, Samuel, tu que és homem, Samuel, tu vês o exterior, mas eu, Senhor, eu contemplo o coração. Não é este que eu escolhi. Aí diz: olha, não foi esse. Chama o outro filho, veio o segundo. Olha, eu acho que esse aqui também. Está me parecendo essa pessoa certa. Vamos ungir ele. Deus falou: não, é esse também. E veio o terceiro, Deus falou: também não é esse. E veio o quarto, Deus disse: também não é esse. Veio o quinto, eu achei que fosse, Deus disse: não é esse. O sexto, o sétimo filho nem foi. Aí ele vira para o dono da casa assim: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os mancebos? Você não tem mais filho? Porque não é nem desse aqui. Aí Jessé diz assim: olha, ainda tem o mais novo, ainda tem o menor da casa, ainda tem o menos valorizado, ainda tem aquele que ninguém acha que é o que vai ser escolhido, ainda tem aquele que nem está junto aqui na patota. Onde que ele está? Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. O profeta disse: manda chamar, porque ninguém vai se assentar na mesa para comer enquanto o Davizinho não chegar. E chegou Davi. Quando Davi chega, nem precisou ele fazer menção de pegar o óleo. O Espírito já falou: é esse aí que eu escolhi. Pode ungir, porque é um homem segundo o meu coração. Glória. Talvez eu e você fôssemos ter o profeta Samuel. Talvez eu e você não escolheríamos. Só que Deus não escolhe quem o homem escolheria. Deus não usa quem o homem usaria. Porque as pessoas olham pelo que tem. As pessoas olham pela aparência. Mas Deus olha para a verdade do teu coração. Nós precisamos refletir muito sobre isso. Porque para que eu seja livre, eu preciso me encontrar com essa verdade. Deus não se impressiona, irmãos, com a nossa religiosidade. Deus não se impressiona com os hinos que a gente canta. Deus não se impressiona com o tempo de igreja que a gente tem. Deus se impressiona com a verdade que nós apresentamos diante dele. Ele diz em João capítulo 4: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque vai estar lá em Romanos 8:8: aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, para mim adorar a Deus tem que ser em espírito. Não é simplesmente cantar bem, não é simplesmente tocar bem, não é simplesmente falar bem. Não, precisa ser em espírito. Diga comigo: em espírito. Só os jovens aqui, os adolescentes: em espírito. Mais forte: em espírito.
capacidade humana, qualquer um pode fazer, cantar, ir à igreja, fazer parte de um coral, frequentar um culto. Qualquer pessoa pode fazer isso. Deus quer que seja em espírito. Como assim em espírito? É quando eu me desligo das coisas aqui na terra e me ligo com Deus. E coloco o meu coração, a minha alma diante do Senhor. É quando eu deixo de me preocupar com a aparência e começo a me preocupar com a essência de Deus na minha vida. Nós precisamos dar mais liberdade ao Espírito Santo na nossa vida, nos nossos cultos, porque simplesmente vir à igreja não é o que resolve, mas quando o Espírito Santo tem liberdade, quando o Espírito Santo trabalha, ele muda, ele transforma, ele liberta, ele faz a obra, ele te convence. Nós precisamos adorar a Deus em espírito. Só que aí vem a segunda coisa, Jesus diz assim, em espírito e em verdade. Como assim em verdade? A minha verdade. Qual é a sua verdade diante de Deus hoje? Jesus contou uma história, uma parábola, disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu, religioso, entendido da lei, e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu, de pé nos primeiros lugares, com as mãos levantadas, gritava e dizia assim: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou igual às outras pessoas que são mentirosas, adúlteras e ladrões. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 3 vezes por semana. Essa era a oração daquele homem. Se vangloriando, se exaltando. E aí do lado dele estava o cobrador de impostos. O cobrador de impostos de joelhos no chão, com a cabeça inclinada, chorava e nem sequer levantava os olhos para o céu, mas só dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus fala: qual dos 2 você acha que voltou para casa justificado? Porque não é pela aparência, é pela verdade. É por aquilo que a gente vem trazer para Deus. Quando você veio aqui para um culto como hoje, você veio trazer algo para Deus. Você veio trazer o que é o Senhor. Você veio trazer a sua verdade. E qual é a nossa verdade? A verdade que somos pecadores e precisamos de Jesus. A verdade que nós precisamos de arrependimento. A verdade que nós precisamos de salvação. A verdade que nós somos fracos, precisamos de Salvador. A verdade que sem Jesus nós não somos nada. Essa é a verdade. A verdade que sem Ele nada nós podemos fazer. Coitado da pessoa que pensa que pode fazer algo sem Jesus. Ao longo da vida, adolescente, tem muitas fases que a gente pensa que pode fazer o que quiser. E que a gente está no controle da nossa vida. E que a gente é dono do nosso próprio nariz. Eu também pensei assim, quando era adolescente, na igreja, mas o que eu mais queria era fazer 18 anos. Para arrumar